Uma coisa que a gente estava conversando antes de ficar ao vivo é que você tem uma série duras críticas ao jornalismo, não sei se brasileiro, mas de algumas áreas. Por que você acha que tem de errado com o jornalismo no Brasil em algumas áreas assim? Tem se comportado como um partido político derrotado na eleição. Né? Tem uma guerra particular contra um governo. Isso é verdade, isso dá pra ver. Mas o governo também não ajuda, né? Ele fala tanta merda. Fala, mas faz? Faz, né? Demitiu o Moro, só porque... Demitiu o Moro? Não, o Moro pediu demissão. Mas e saiu de uma maneira, Monark, ridícula. Mas o Bolsonaro não estava mexendo na Polícia Federal, não estava trocando as lideranças? Não, peraí. A nomeação do diretor-geral da Polícia Federal é uma prerrogativa presidencial, é prerrogativa do presidente. Mas ele não tinha prometido a história que eu... Hoje em dia várias pessoas usam, mas isso eu usei quando recebi a Joyce Hasselman no meu programa ainda na Band, logo depois da demissão do Moro. E ela falou, mas porque é crime, interferiu na Polícia Federal. Eu falei, deputada, é uma prerrogativa do presidente nomear o diretor-geral da Polícia Federal. Se ele, a partir dessa nomeação, ele vai interferir de alguma forma, bom, a senhora está, como no filme do Tom Cruise, o Minority Report, a senhora está se antecipando a um crime não cometido. Ele não cometeu crime algum. Na verdade, na minha opinião, quem cometeu o crime foi o STF quando barra a indicação. Ali naquele momento, talvez o Bolsonaro tivesse que ter peitado o STF. Mas peraí, está na Constituição. Quem indica o diretor-geral da Polícia Federal sou eu, o presidente da República. Por que eu não posso indicar? Mas não é um pouco engraçado, ele não tá nem aí para nenhuma outra Polícia Federal, mas aqui tem os filhos dele na mira, ele tá aí e aí troca a parada. Ele estava trocando o diretor-geral, que é uma prerrogativa dele. Mas não o era superintendente é o diretor-geral que decide. Então... Mas ele não tentou trocar os caras do Rio? Não, ele estava tentando botar o Ramagem, né? Que era a indicação dele. Da Federal, ele é da porra toda. Diretor-geral da Polícia Federal. Entendi. Aí o presidente nomeia o diretor-geral da Polícia Federal e esse diretor-geral nomeia o superintendente da Polícia Federal em cada um dos estados e no Distrito Federal. Entendi. É assim que funciona. Então você dizer que o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal porque indicou ou quis ou tentou indicar o diretor... Não há crime algum. É que é um pouco da minha percepção que o Bolsonaro havia prometido ao Moro que ele teria autonomia total. Aí é uma conversa entre eles. Entendi. Se ele prometeu isso ao Moro e não cumpriu, aí é uma questão, né, não é uma questão ilegal, mas talvez seja imoral, não seja, só sei que não seja correto. Mas aí é uma questão... E o Moro se sentiu mal. Agora, naquele momento ali eu falei, pombas, que decepção, porque... Será? Porque o Moro saiu desse jeito, dizendo que ele deve ter realmente provas de que o Bolsonaro estava mexendo geral para proteger os filhos, ou sei lá mais para quê. Bom, mas ele tinha com certeza uma intuição muito forte que esse era o motivo. Mas não apresentou nada. Não apresentou nada. Aquela reunião ministerial que foi a gota d'água para a saída do Moro, se você olhar o Moro durante aquela reunião, ele saiu dali porque ele tomou umas pancadas ali. Né? Tomou umas pancadas. O Bolsonaro estava querendo mexer com o ministério dele porque foi o início daquela fase de fecha tudo, de prende quem está na rua. Era um momento assim, de agressão total à liberdade. Né? Será que foi por isso mesmo? Eu não sei se eu compro isso. O Moro se sentiu... O Moro tinha uma credibilidade, não tinha? Mas ele se sentiu de alguma forma... É como se você levasse um pito, né, no seu colégio, na frente dos seus colegas de colégio, ficasse... com vergonha e pedisse para sair do colégio. Chegasse em casa, no caso dele, ele pediu para sair do governo. Então, assim, tomou um pito. Você está falando que foi uma infantilidade a forma que ele agiu. Eu sempre fui um grande admirador do juiz Sérgio Moro. Né? Essa história de o STF descondenar, né? Agora é o verbo, descondenar o Lula, de anular processos. Tudo que eu sei dos processos, das sentenças do Moro contra o Lula são sentenças absolutamente perfeitas, né, embasadas, com provas sobradas, como disse lá o Gebran Neto, o juiz do TRF, que julgou em segunda instância. Então, eu sempre fui um grande admirador do juiz Sérgio Moro. Né? Achei que ele, quando começou o governo, era muito mais um ministro da Segurança Pública e estava indo direitinho. Agora... sair daquela maneira, né, e anunciar a demissão numa entrevista coletiva, então, e dizer que o presidente estava interferindo na Polícia Federal e nada ter a mostrar. É que o Bolsonaro colocou o Moro como se fosse o validador moral do governo dele. Falou assim, ó, esse cara é
o anticorrupção máximo do Brasil. É a referência nacional disso. Essa era a ideia. Parecia, desde o início, Exato. parecia. Mas aí, quando o cara que... ele deu essa credibilidade de ser um cara ilibado moralmente, e esse cara saiu acusando de estar com intenções espúrias, é isso? Seria? Intenções espúrias com a PF... Não dá pra só descredibilizar que aquele cara fez... Ok que tem que provar pela lei. Mas pela interpretação do cidadão médio, que sou eu fico falando, tem caroço nesse angu? Mas não mostrou nada. Não, tudo bem, mas tem caroço nesse angu. Mas não mostrou nada. Com certeza. Não mostrou nada. Mostrou nada. O Reinaldo Azevedo jura de pé junto que não tem prova contra o Lula também. Mas ele mudou de opinião, né? Porque ele escreveu um livro contra o PT, falando das falcatruas todas do PT, e de repente ele acha que o Lula é, como diz o próprio Lula, a alma mais honesta do Brasil. Aí é um Lula brincante um ladrão, também, porque não é, né? Não é. Lula é um ladrão. Não é. Eu não consigo honesto, entender essa história de alguém. Claro, cada um sabe de si, de novo. Eu sou um liberal antes de tudo, né? Eu sou um democrata, cada um vota em quem quiser. Agora, é complicado compreender como é que alguém, né, ainda pensa em votar no Lula. Mensalão tá aí, cara. Petrolão tá aí. Cara, 5 bilhões de reais foram recuperados. Havia, né? Porque agora já não sei mais nada, é possível que tenham que devolver esse dinheiro todo. Havia 14 bilhões de reais em recuperação ainda. Então, peraí. Tem produto, acharam, né? tem produto do roubo, mas não teve roubo? Isso é esquizofrênico, isso não existe. Faz sentido, né? Faz totalmente sentido. Eu acho que acreditar na inocência, não só do Lula, mas do PT inteiro como partido... Zé Dirceu é um guerrilheiro treinado em Cuba. O problema do Lula não é nem só o Lula. O Lula me dá medo, porque ele é um cara muito mais habilidoso que o Bolsonaro politicamente. E ele tem um grupo muito maior, muito bem mais estruturado. E é isso que me dá mais medo ainda, o grupo que por trás do Lula. Porque o Lula não é só o Lula. O Lula, ele traz uma galera junto com ele que é de peso, e de peso mesmo, uma galera muito poderosa. E se esse cara entra no poder de novo, Bolsonaro tá demorando para conseguir dominar o negócio. O Lula vai dominar sim. Em um segundo. A questão do Lula é o seguinte, vamos imaginar que o Lula realmente é, como ele acha, como ele diz, a alma mais honesta do Brasil. Ele não se torna a pessoa mais competente, o governante mais competente, um estadista, um grande gestor público. Ele não é, porque as ideias que ele defende, que o partido dele defende, todos os partidos de esquerda defendem, elas não deram certo em lugar nenhum do mundo em época nenhuma. De novo, eu sou muito pela simplificação. Assim. Eu sou um repórter de televisão, então eu sempre trabalhei como repórter desde o início da minha carreira, fazendo reportagens por 1 minuto, 1 minuto e meio. Então você tem que ganhar um poder de síntese, uma objetividade, uma concisão, né, que outros veículos de comunicação não exigem, mas televisão exige. Então eu acho às vezes que a discussão... o Guilherme Fiuza não gosta dessa divisão de direita e esquerda, conservadores, liberais, progressistas, sempre entre aspas. Ele não gosta disso. Mas, no fim das contas, para simplificar, né, é uma questão de o que você defende? O que o Lula e o PT defendem? Esse Estado, de novo, esse Estado enorme, Estado social, um Estado que vai pegar você pela mão, que vai resolver todos os seus problemas, vai conduzir a sua vida, né, que vai te dar um dinheirinho, que vai criar estatais... Isso não existe. Isso não... Me cite um país desenvolvido, livre e democrático que tem um Estado enorme. Não existe. Estados Unidos? Estados Unidos tem um Estado enorme? Estados Unidos tem 16 estatais. Tá, mas eles têm 800 bases militares no mundo todo também. Não, peraí, estou falando... Isso é para do Estado. Não, sim, eles são a única superpotência no mundo. A China está chegando lá. É a superpotência, a única... país número 1 do mundo. Eles têm um papel ainda de polícia do mundo. Não, mas é que eu vejo o Estado americano como um Estado muito forte. Eu prefiro os Estados Unidos como polícia do mundo do que a China. Também prefiro. Então tá. Ou o Brasil. Não, eu digo assim, um Estado que te ofereça tudo. Que tenha que te oferecer, e nada é de graça. Educação pública, saúde pública, uma renda mínima, que controle todas as áreas econômicas que tem, como a gente tem aqui no Brasil. Você tem Eletrobras, você tem não sei mais o quê, você tem Correios. Meu Deus do céu, a gente tem estatais de tudo. Tudo. Não tem a menor, não dá, isso não existe. Não, eu acho Bom, o governo brasileiro... A gente concorda um pouco. Sim, com certeza. Mas o governo americano também tem estatais. Tipo, tem o Correio lá americano, na questão querendo vender também. Mas o programa que está indo ao ar hoje, aliás, com o Diogo McCord, que é o secretário de Desestatização, Desinvestimento lá do Ministério da Economia, que é sensacional, ficou no lugar do Salim Mata. Eu fiquei bem decepcionado quando o Salim Mata saiu também.
Porque, bom, tudo bem, isso é uma falha, mas que tem a ver muito com o Congresso também. A gente poderia ter privatizado mais, né? Mas o Diogo McCord, pessoal, posso fazer... Mano, claro, pô. É porque o programa vai ao ar hoje, não, 11h30, Boa. mas fica no Na Rede YouTube. TV. Agora, no YouTube. agora boa. com a Kombi Arena com o Diogo McCord. Cara, ele é sensacional. Então ele explicou essa história do... eles têm hidrelétrica também, mas ele explica lá, é uma participação mínima, é uma participação pequena. Eu me lembro de cabeça, os Estados Unidos têm 16 estatais. Os Estados Unidos têm 16 estatais. O Brasil tem mais de 400, contando as municipais e estaduais. 400 estatais. Sim. O Brasil se você comparar o Brasil com os Estados Unidos, os Estados Unidos é um estado muito mais inteligente. É enxuto, é pequeno. Eu só não concordo que ele é enxuto. Sabe quantos imóveis a União tem, o governo federal tem? 750 mil. 750 mil. Não, eu até concordo que ele seja enxuto, mas eu não sei se ele é pequeno, o Estado americano. Mas o brasileiro, com certeza, não é nem pequeno quais são nem as leis, enxuto. Quais são as leis trabalhistas do Estado? Vamos pegar as leis trabalhistas, por exemplo. A lei trabalhista brasileira, que é baseada lá na Carta del Lavoro, lá do Mussolini, que o Getúlio Vargas adotou, que é uma CLT fascista, né? Veja como é para contratar e demitir nos Estados Unidos. É ali. Você contrata, não tem carteira de trabalho, tudo é simples, tudo é fácil, tudo é desburocratizado, o Estado não está metido em tudo, complicando a sua vida. E aqui no Brasil não, você tem o Estado obriga você a fazer uma poupança, então você tem o FGTS, o Estado obriga você a pagar o INSS, o Estado obriga você a contribuir com o PIS, PASEP. Não tem. A gente precisa de menos Estado, né? A gente precisa de uma política garantem benefícios, mas e aí? E os deveres, né? E como é que vai bancar isso tudo? Não tem almoço grátis. E a maioria dos benefícios que são oferecidos aqui no Brasil são ruins, né? É um benefício normalmente vem para a camada mais pobre mesmo, para os miseráveis do Brasil, são os que ganham algum benefício assistencialista. Pra galera que tá aí na classe média, baixa, o cara que tá trabalhando 2 trabalhos, ele não tem nada do governo. O cara tem 1 trabalho, 2 trabalhos, não tem nada do governo. Ele tem uma rua bosta, ele tem que pagar plano de saúde, ele tem uma telefonia bosta, uma internet bosta, tudo Sabe bosta. o que ele tem que ter do governo? Ele tem que ter do governo a preparação e a manutenção de um ambiente econômico livre, né? Sem a presença do Estado. Né? Você é um trabalhador, você vai lá, você negocia o seu salário, não tem salário mínimo, por exemplo. Tem um monte de coisa que a gente tem que mudar. E a gente vai demorar muito para chegar nisso, porque as pessoas acham que o Estado tem que ser provedor, que o Estado tem que proteger você. Né? E essa é uma ideia furada, essa ideia não existe. Né? O Estado ele tem que criar um jogo legal para todo mundo jogar, Sim, né? você tem que incentivar o capital privado. Então, você tem que incentivar os investimentos privados, você tem que se retirar da economia de alguma forma, você tem que deixar que as empresas possam ser abertas facilmente, fechadas facilmente, possam contratar facilmente, que um funcionário não custe. Um funcionário para quem você paga R$1.000 por mês, que ele custa para você R$2.000. Isso é um absurdo, você não consegue gerar emprego dessa maneira. Então, é nesse sentido que a gente tem que retirar o Estado, né, da nossa vida. Essa tua visão de mundo aí pode acabar te levando para a política, cara? Não passa pela minha cabeça. Não. Tem muita gente que fala isso. Lacombe, deputado 2022. Lacombe, senador 2022. Assim, eu acho que ou eu mataria alguém, apesar de ser extremamente calmo, eu mataria alguém ou seria morto. Eu não tenho estômago para aguentar aquilo. Eu não tenho estômago. Eu tô trabalhando na TV, cara. Não, mas eu não tive problemas na TV. Não, mas as pessoas acham que o crime em TV não é um querendo matar o outro. Não é? Eu nunca vivi isso. Não? Não. Eu vi uma vez uma cena só, não vou citar nomes, mas uma vez eu estava na sala com o diretor na Globo, um diretor de jornalismo regional, e entrou uma repórter reclamando de uma outra. Porque ela está escalada para um Viva Amanhã e eu que estou acompanhando esse caso, tem que ser eu. Foi a única vez que eu vi alguém querendo tirar.